Infelizmente, mais um jogador de futebol brasileiro, o Daniel Alves, está estampando as manchetes brasileiras acusado por estupro. A suposta vítima de Daniel alega que sofreu uma violência sexual causada por ele, um estupro, numa festa onde eles estavam. Daniel está preso sem direito à fiança. Ele se apresentou às autoridades policiais de Barcelona sem a presença de um advogado. E ele está preso justamente porque ele tem o alto poder financeiro, ele tem alto poder de fuga, portanto, por causa disso. E além disso, ele poderia ficar no Brasil e não ser extraditado, né? Assim como aconteceu no caso do Robinho. E bom, a vítima, né, a mulher que se apresenta como vítima de Daniel, ela tá com a sua identidade sob sigilo, então não temos nem nome, nem informações sobre, né, como ela aparece, qual é o seu rosto. E ela, diante da juíza responsável pelas investigações, ela expressamente abriu mão de um direito. Na Espanha, vítimas de violência sexual têm direito a uma indenização paga pelo agressor em caso de condenação criminal. Ou seja, além do cumprimento de uma pena criminal, né, de uma pena de reclusão, de cadeia, esse agressor também é obrigado a pagar um valor indenizatório para a vítima. E ela expressamente abriu mão desse direito perante a juíza do caso. E é nesse aspecto que eu quero refletir. Importante, gente, no Brasil não temos esse direito automático diante de uma condenação, mas uma vítima pode sim, por meio da sua defesa, solicitar indenização contra o seu agressor, e quem vai decidir se ela vai ou não receber vai ser um juiz ou uma juíza que pode determinar um valor menor, um valor maior, enfim, né, não é um direito automático, mas é um direito que pode ser sim pleiteado. Mas aqui o que eu quero discutir, colocar o cerne na nossa conversa, um pouco na questão dessa abnegação de direitos, dessa renúncia de direitos. Por que as vítimas fazem isso? Eu não conheço os motivos, né, dessa mulher que se apresenta como vítima do Daniel Alves, mas como advogada que trabalha com vítimas de violência, eu já ouvi muitas vezes frases como: doutora, eu não quero nada, eu abro mão de tudo, né? E aí eu fico me perguntando por que as mulheres fazem isso, né? Vítimas de violência sexual, como no caso que a gente está discutindo aqui, no caso do Daniel Alves, é muito comum que as mulheres, especialmente quando elas acusam um agressor que é rico ou que é famoso, que elas sejam automaticamente julgadas pela sociedade como interesseiras. Ou elas querem fama, ou elas querem dinheiro, ou elas querem os dois juntos, né? Então eu acredito que nesses casos, muitas vezes as vítimas abrem mão dos seus direitos para ganharem um maior grau de credibilidade perante a sociedade, né? Quase como se eu não quiser nada, né, se eu abrir mão dos meus direitos, vão acreditar em mim. Ora, gente, você já viu alguém cobrando, por exemplo, do dono de um apartamento, que ele abra mão de receber aluguéis vencidos para provar o seu direito à retomada da posse de um imóvel em que o inquilino está inadimplente? Não. Então por que mulheres, quando são vítimas de violência, sejam ela sexual, doméstica ou em outra ordem, né, no trabalho, elas precisam sofrer mais violências, ou seja, elas precisam perder acesso a direitos para que elas sejam acreditadas? O nome disso para mim é machismo. Nenhuma vítima precisa se prejudicar os seus próprios interesses para que ela possa receber acolhimento e respeito das instituições públicas ou da sociedade em geral. Então a minha recomendação é que a gente repense por que a gente exige de vítimas, especialmente mulheres, que elas sejam perfeitas e que elas não queiram a reparação por custos que advêm de uma violência. Uma violência sexual, por exemplo, vai ter custos com medicação, terapia, psiquiatra, advogado ou advogada. Às vezes a pessoa precisa mudar de casa, às vezes ela precisa mudar de trabalho, né? Há uma série de implicações concretas e materiais na violência sexual, né? Na vida daquela vítima que passou por uma violência sexual. Portanto, não é nada feio, interesseiro ou sujo desejar também uma reparação financeira. A reparação financeira também é uma prática de justiça. A gente precisa abrir mão da ideia de que é só a cadeia que é a justiça. Não é. O encarceramento do agressor não vai trazer nenhum tipo de recomposição para aquela vítima. Ela vai continuar desamparada. Então é importante que a gente tenha outras estratégias de reparação
diretas para a vítima, para que elas tenham o apoio do Estado e da sociedade para reconstruir as suas vidas e retomar os seus caminhos depois de uma violência. Uau!